O navio Titanic foi, sem sombra de dúvidas, uma construção grandiosa e muito ousada para a época. Todos se maravilhavam ao ver aquele grandioso navio. O luxo que havia no seu interior era algo de impressionar até mesmo os mais ricos e influentes, que pagariam o que fosse necessário para estar naquela viagem de estreia, que acabou se transformando em uma grande tragédia. O navio RMS Titanic afundou algumas horas depois de colidir com um gigantesco iceberg, em 15 de abril do ano de 1912. Aquele grandioso navio, que era teoricamente impossível de naufragar, não conseguiu sequer concluir a sua viagem de inauguração. Um dos fatos reais sobre a história é que o navio demorou 2 horas e 40 minutos para afundar completamente após ter colidido com o iceberg. Outro fato interessante é que se apenas 4 compartimentos tivessem sido inundados, com certeza o navio não teria afundado, mas com o impacto, 6 compartimentos foram danificados e inundados, provocando o naufrágio. Naquela viagem inaugural do Titanic, haviam 13 casais que estavam a bordo comemorando os seus casamentos, e aquela seria a sua lua de mel. Os destroços do Titanic só foram encontrados muitos anos depois. Para ser mais exato, 73 anos depois, no ano de 1985, a cerca de 600 quilômetros da costa de Newfoundland, e estava a quase 4.000 metros de profundidade. Dentre os sobreviventes havia um homem japonês, que após escapar da morte retornou à sua terra natal. Quando ele chegou ao Japão, foi ignorado por todos e chamado de covarde, pois achavam que ele deveria ter morrido com os outros passageiros. A maioria dos botes salva-vidas não estava com a sua capacidade máxima de pessoas a bordo, o que poderia ter poupado a vida de muitas pessoas. Se os barcos estivessem com a capacidade máxima de pessoas a bordo, seria possível salvar 51,4% dos passageiros, mas apenas 31,6% deles sobreviveram. O filme de James Cameron, que conta a história daquela terrível tragédia, teve um custo de produção muito superior à construção da embarcação. Um treinamento de emergência estava agendado com os passageiros para a mesma data em que o navio naufragou, mas por algum motivo não informado, o capitão do Titanic desmarcou e logo depois cancelou o treinamento. Quando vemos fotos ou até mesmo o filme sobre o navio, podemos notar a presença de 4 chaminés, mas apenas 3 delas estavam em funcionamento. A quarta era apenas decorativa e não funcionava de verdade. O Titanic foi o único transatlântico em toda a história da navegação que naufragou devido a um iceberg. Estudiosos estimam que o iceberg que causou o naufrágio do Titanic no ano de 1912 tenha começado a se formar cerca de 1000 anos antes de Cristo. Se o alerta sobre o iceberg chegasse 30 segundos antes, aquela terrível tragédia seria evitada. Uma das coisas mais interessantes é que, como no filme, os músicos do navio realmente continuaram a tocar por mais de 2 horas enquanto o navio naufragava. Eles tinham a intenção de acalmar os passageiros. A temperatura da água estava a cerca de 2 graus negativos, e por esse fator, a maioria das pessoas que estavam na água não conseguiram sobreviver por mais de 15 minutos, e morreram de hipotermia. Charles Drogen, que trabalhava na cozinha do navio, havia tomado muito uísque antes do navio naufragar, e conseguiu se manter vivo por 2 horas nas águas congelantes, até a chegada do resgate. A bebida manteve o seu corpo aquecido o suficiente para que fosse resgatado. O navio mais próximo ao Titanic naquela noite era o SS California, mas o navio falhou em responder os chamados de socorro. Quando a tripulação finalmente notou o chamado de resgate, o Carpathia já havia resgatado os sobreviventes. O que ainda é um mistério é porque a tripulação manteve a velocidade máxima, mesmo depois de receber avisos sobre a presença de icebergs na área. Durante a viagem, o Titanic tinha 20 barcos salva-vidas a bordo, mas o navio era capaz de carregar até 64 barcos. O plano inicial era o navio zarpar com pelo menos 48 barcos, mas o número foi reduzido para que o deck não parecesse desorganizado.
A última sobrevivente do Titanic morreu no ano de 2009. Ela tinha apenas 9 semanas de idade quando o Titanic naufragou. O Titanic é com certeza a história de naufrágio mais triste que conhecemos, e mesmo tendo mais de 100 anos, não é fácil de se esquecer. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. E não se esqueça de deixar aquele like. Um abraço a todos e até a próxima.